que eu Uhum. sou essa mudança. Eu Sim, sou tudo isso, mas que eu posso me transformar. E essa consciência eu só tenho quando eu me reconheço. Sei lá, alguma viagem dessa aí. exatamente, é isso mesmo. O Sartre propõe que existe o que ele chama de circuito de ipseidade, que é a, a própria maneira da consciência funcionar. A consciência funcionaria numa espécie de circuito, a partir do qual a gente pode, nessa análise, nessa hermenêutica que a gente está falando, nessa fenomenologia aqui, identificar todos esses elementos, os elementos de uma consciência pré-reflexiva, os elementos de uma consciência reflexiva, o paracio em si, que a gente vai passar a falar agora, a dimensão da temporalidade. Então, vamos com calma. O que seria o circuito de ipseidade? Seria essa dinâmica a partir da qual nós, enquanto pessoa humana, funcionamos, né, como uma consciência que entra em relação consigo própria. E a partir daí surgem dimensões como o ego, que a gente vai falar aqui. Então pensa comigo assim, aquela explosão da qual eu falava que nós somos inicialmente, ela é uma explosão que se dá aqui, ó, entre uma dimensão de para si, tá certo? O que é o para si? O para si é o próprio movimento da consciência. Eu sou um movimento para alguma coisa, tá bom? Por que é para si? Porque lembrem que a gente está falando aqui da pessoa humana. Então, enquanto consciência, ela vai ser o movimento para alguma coisa, né? Toda consciência é consciência de alguma coisa. E essa alguma coisa com o que ela vai se encontrar lá na frente, ela se torna ela própria. O paciente vai se voltar para alguma coisa, um sofrimento, uma ideia, alguma que vai estar sempre lá na frente, lembrem, nunca é imanente aqui, o imanente está deslocado, é lá na frente, aqui é transcendente, então ele vai transcendentalmente se relacionar com alguma coisa que está lá na frente e que ele vai se tornar essa alguma coisa. Por isso que é para si. Imagina, você quer ser psicólogo, você vai entrar em relação com o ser psicólogo. Ser psicólogo está lá na frente, como um objeto que você quer se tornar. Né? Você vai, então, entrar em relação com esse ser psicólogo. Agora, concorda comigo que você tem fantasias, ideias, projeções sobre o que é ser psicólogo e como você vai ser psicólogo? Isso é uma coisa. Essas fantasias, essas projeções, elas vão se revelando, se constituindo todas aqui no movimento. Mas quando chegar lá na frente, você vai se deparar com um objeto objetivo. Um objeto objetivo é redundante, mas é isso mesmo, com uma materialização da sua maneira de ser psicólogo, que também é resultado de toda essa construção aqui. Então, quando você chega lá na frente, veja que esse movimento é o para si. Para si, de novo, por quê? Porque o si que está lá na frente é o objeto no qual você vai se tornar. Eu dei o exemplo do psicólogo, mas pode ser a mulher, a mãe, a pessoa, qualquer coisa que você pense aí. Veja que aqui na ilustração que eu mostrei para vocês, ó, o Paraci está aqui no movimento, acompanha a linha comigo verde aqui. Esse movimento vai se deparar com um possível, é o possíveis, tá? O S ficou aqui embaixo. Por que é possível? De novo, porque tudo é possível. Você poderia não ser psicóloga, você poderia ser, sei lá, qualquer outra coisa, mas você está se tornando psicóloga ou psicólogo. Veja que ao chegar lá na frente, o possível ou para si, ele vai se tornar um em si, uma coisa. Você vai ser psicólogo de uma maneira objetiva. Você vai ser psicóloga de uma maneira objetiva. Você vai ser uma pessoa de maneira objetiva.
Essa seta aqui está errada, viu? Ela devia estar direcionada para cá, mas ela está errada aqui. Então, nós vamos ser a consciência, né? Nós, enquanto consciência, veja que a consciência está aqui no meio, seremos sempre essa relação entre o para si enquanto possível e o em si materializado. O que é o em si? O em si é a coisa, é a objetividade. Você achava que seria um psicólogo de um jeito, mas objetivamente você se tornou um psicólogo X, Y ou Z. E esse ciclo, ele vai se dando o tempo todo. Veja que nesse ciclo tem uma dimensão de temporalidade. Porque, veja, lembra do exemplo de ser a criança de 5 anos, que eu estava falando há pouco? Nesse ciclo, nós podemos nos perder em memórias do que nós já fomos, podemos ficar presos a elas, a essas memórias. Nesse ciclo da ipseidade, vai haver um ritmo específico. Não tem pessoas que são mais agitadas do que outras? Tem pessoas que falam agitadamente, tem pessoas que elas se relacionam. Isso é o próprio ritmo de vida, não só de vida, mas de ser dessa pessoa. Assim como tem pessoas que são mais deprimidas, no sentido de que elas são lentas, não é? A maneira dela lidar com as coisas é uma maneira lenta. Isso tem a ver com o ritmo de ser, a cadeia, o compasso. Nós somos também na dimensão da temporalidade. Tá certo? Vamos seguir aqui. Olha aí o que o Sartre vai dizer. O ego é a consciência em sua ipseidade fundamental. Então, veja, no momento em que a consciência funciona nessa dinâmica entre para si, enquanto possível, e o em si, enquanto um possível materializado, o ego vai se revelando nesse circuito. O que é o ego? O ego é como se fossem impressões que eu vou tendo a meu respeito, que vão se revelando na materialidade da minha própria existência. Eu tenho impressões. Essas impressões, às vezes, têm a ver com memórias sobre o que eu vivi, tem a ver com o que o outro fala a meu respeito, tem a ver com o que eu percebo da minha própria vida. Você já teve aquela experiência de, por exemplo, ver uma foto sua de um perfil seu, e aquilo aparecer para você quase como uma novidade, porque você não se vê naquele perfil, você não está habituado a se ver naquele perfil. Quando, por exemplo, você vê um vídeo seu andando de costas, você vê as suas costas, você não está habituado a ver as suas costas, por uma questão óbvia, né? Você não tem olhos atrás. Vamos pensar, eu estou querendo usar essa ideia para fazer uma metáfora com o ego. O ego é como se fosse esses perfis seus que você não vê o tempo todo, mas que às vezes você tem uma nuance dele. Seja porque o outro fala, eu te acho muito assim ou assado, ou seja porque você tem acesso a essas impressões através de outros mecanismos. É por isso que a tecnologia ela é tão devastadora da nossa vida hoje. Por quê? Porque a tecnologia nos faz entrar em relação conosco mesmos e de outras perspectivas. Que se a gente não tivesse o vídeo, se a gente não tivesse o avatar ou o perfil, como é o filtro do Instagram, a gente não entraria em contato. É por isso que a tecnologia ela pode ser muito danosa na constituição da personalidade de um adolescente, de uma criança, porque a tecnologia vai dando à criança e ao adolescente impressões que ela jamais teria se não tivesse a tecnologia. Eu estou viajando ou faz sentido isso para vocês? É quase como se, nessa ideia de que você já está habituado com você mesmo, nós que somos adultos, nós já estamos habituados conosco mesmos. Quando a gente vê uma fotografia de um perfil X ou Y, a gente tem uma impressão nossa que é quase uma novidade. A criança que está imersa na tecnologia,
ela já está sendo exposta a isso de uma maneira muito potente e muito descontrolada, e às vezes tutelada pelo outro, nesse caso, as empresas de tecnologia, o capitalismo e por aí vai. Isso pode ser muito danoso. Pois bem, então o ego, só para resumir, é essa impressão que a gente vai tendo a nosso respeito. É quase como o ego é quase como se fosse um ratinho. Você olha ele e ele se esconde. Quando você acha que está capturando ele, ele se esconde de novo. Então, o ego é esse objeto fugidio, ele foge da gente. A gente só tem a nossa consciência reflexiva, só capta o ego dessa maneira. Ele é quase como se fosse um susto. Ele foge da gente. Porque o ego, ele tem um deslize, ele escapole, digamos assim, para a dimensão pré-reflexiva. Ele é como se fosse uma gosma, que quando eu acho que eu estou tentando, quando eu acho que eu estou pegando ele pela minha capacidade reflexiva, ele escapa por entre os dedos para a dimensão irrefletida, que na psicanálise se chama inconsciente, né? Para a dimensão pré-reflexiva. Porque nós não somos só o que a gente pensa da gente. Guardem isso. Você não... Isso é uma espera, isso era minha grande questão. Eu digo, porra, então eu não sou nada. Eu só sou isso aqui. Como assim? Entende? Quando você traz isso, eu digo, opa, tem uma coisa esperança. Porque tem uma coisa bacana em mim que eu reconheço. Então, isso que eu reconheço não é verdadeiro? Perfeito. Entende? Fica às vezes essa impressão. Então, o que eu tenho não é legítimo, não é verdadeiro, é algo só da minha impressão do que é alguma coisa, que eu sou isso que está se constituindo agora. Eu estava meio assim, sabe uma pessoa que não tem um solo? É como se tivesse esse solo. Quando você traz isso, dá uma esperança. Mas que bom que isso provocou isso em você, porque esse é o susto inicial que eu acho que essa compreensão nos traz, que é, então eu não sou aquilo que eu achava que eu sou, isso é só uma impressão? Sim, é só uma impressão. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito maravilhoso, porque, veja, se a gente pensa no lado do sofrimento, nós não somos só aquilo que a gente pensa no nosso respeito. E isso pode ser muito terapêutico para o paciente. A propósito, essa semana eu estava com uma paciente, já é uma paciente minha de longa data, se ter ideia, ela já está comigo há 15 anos, imagina. 15 anos. E essa semana, ela estava, no meio da sessão, ela chorando muito, porque há 15 anos que a gente está num processo terapêutico e tem uma questão que há 15 anos ela repete. E ela dizia assim, eu já não aguento mais falar sobre isso aqui. Ela dizia chorando assim, eu quero desobrigar você de ser meu terapeuta. Você não precisa mais ser meu terapeuta. Porque eu fico pensando que para você deve ser insuportável me ouvir falar sobre isso durante 15 anos. Aí eu olhei para ela e perguntei, você consegue falar? Foi mais ou menos assim, não vou dizer exatamente as palavras que eu usei, mas foi mais ou menos assim. Você consegue falar sobre que lugar é que você assume quando você diz que eu estou desobrigado a continuar te ouvindo a falar sobre isso? No fundo, qual é a questão? Quando ela diz assim, você está desobrigado, ela estava entrando em relação com ela própria, ali, diante daquele sofrimento que para ela é tão potente e no qual ela está aprisionada, né? Ela não consegue se ver de outra maneira. Ela só consegue se ver a partir daquela posição na qual ela diz, na qual ela não suporta mais se ver, mas é apenas uma perspectiva para ela. Quem diz que para mim essa questão não estava posta para mim. Para mim não é difícil e eu não me sinto obrigado a estar com ela. Se eu estou sustentando essa relação terapêutica durante todo esse tempo, 15 anos, na qual ela fala sobre esse tema, dentre outros, é porque eu quero. No momento que ela diz que ela quer me desobrigar, tem um movimento dela, antes de qualquer coisa, para com ela mesma, para com ela própria. Porque
eu sou um profissional, não é? Entre outras coisas. E aí a gente foi trabalhar essa questão. E uma das resultantes foi essa ideia que eu estou trazendo para vocês. Nós não somos os nossos pensamentos só. Nós somos muito mais do que isso. A história do relance do ego. Você não é essa perspectiva única que você está vendo sobre você. Existem outras perspectivas que também te formam enquanto pessoa. E é muito terapêutico que a gente alcance essas outras perspectivas. Tá certo? Bom, então, assim, desde que surge a consciência pelo puro movimento nadificador da reflexão. Por que é um movimento nadificador da reflexão? Porque a consciência só tem um objeto por vez. Significa o quê? Quando eu penso isso, eu deixo de pensar uma série de outras coisas. Então, quando eu penso isso a meu respeito, eu deixo de pensar uma série de outras coisas a meu respeito que também são verdadeiras. Então, esse é o processo nadificador da consciência. Quando eu elejo um objeto, eu nadifico todos os outros. O que é nadificar todos os outros? Tornar todos os outros nada. Mas veja que todos os outros poderiam ser o meu ser. Só não são possibilidades. Só não são porque eu não estou entrando em relação com eles. Então, aí ele... Porque aí tem a má-fé. Perfeito, e aí tem uma má-fé. Então, pelo puro movimento nadificador da reflexão, faz-se pessoal. E aqui é que está o segredo, olha. Quando eu escolho isso ou aquilo, eu estou usando a má-fé e eu estou me pessoalizando, eu estou me identificando. Aí é a história da ipseidade. Eu estou me tornando ou estou revelando um jeito próprio de ser. E a ipseidade se revela aí, aquela maneira mais íntima, mais própria sua, que é o que a gente vai tentar chegar com o paciente, se aproximar, reconhecendo similaridades. Por exemplo, ele fala de uma maneira de se comportar no trabalho, na relação com a família e com ele próprio, e a gente tenta encontrar similaridades aí na maneira como ele lida com ele próprio, por exemplo, né? Aí o Sartre continua, pois o que confere a um ser a existência pessoal não é a posse de um ego, que não passa de signo da personalidade. Mas por que o ego não passa de signo da personalidade? Porque, como eu disse para vocês, o ego é fugidio. E aquilo que eu percebo do ego são apenas faces do ego. São signos. O ego é como se fosse uma persona. Se revela por signos, por jeitos, por trejeitos. Mas o fato de existir para si como presença a si mesmo. E quando eu tenho essas impressões a meu respeito, a questão primeira é, eu estou presente para essas impressões. Eu revelo uma maneira de ser presença para mim mesmo. E aqui também está a possibilidade do nosso trabalho terapêutico. Porque se a compreensão que o paciente tem a respeito dele, aquilo que na psicologia clássica a gente chamaria de ego, de personalidade, é apenas uma possibilidade dentre tantas outras, quando ele diz isso sobre ele está revelando um jeito de entrar em relação com ele próprio. Quando essa paciente, por exemplo, diz assim, doutor Daniel, você está desobrigado a me ouvir, você está desobrigado a ser meu terapeuta, ela está falando a meu respeito, no fundo, ela só está revelando uma maneira de entrar em relação com ela própria. Então, a questão terapêutica para mim não sou eu. Eu não preciso responder a ela, não, está tudo bem para mim, eu continuo sendo seu terapeuta. A questão não é essa. A questão terapêutica que eu preciso devolver para ela é o que você revela sobre você quando você tem essa preocupação? Quando você se preocupa comigo sobre eu sustentar ou não a nossa relação terapêutica, o que você está... Qual é a posição que você está assumindo sobre você mesmo? Qual é a sensação? Você consegue falar sobre isso? O que você pensa sobre você mesmo? Aí ela volta para a questão que, segundo ela está repetindo há 15 anos. Que ela é sempre sozinha, que ela nunca teve ninguém, que ela só quer ser amada, que ela... Olha aí,
no fundo, o que ela estava me pedindo quando ela diz assim, você está desobrigado de ser meu terapeuta? No fundo, ela só estava revelando para mim o desejo mais potente da vida dela. Ela não quer que eu a abandone. Ela quer que eu continue sendo terapeuta dela, porque ela precisa disso. É por isso que ela está há 15 anos numa relação terapêutica. Porque, de algum modo, a desorganização emocional que ela vive está sendo amparada nessa relação. Entende? Então, às vezes o paciente afirma negando ou nega afirmando. Aquilo que ele está dizendo para você, no fundo, não é o que ele quer, né? E a gente vai precisar acolher isso de alguma maneira, para acolher o sofrimento, mas também devolver isso para o paciente. Certo? Daniel, está ficando claro para mim, trazendo para a clínica, por mais que você venha repetindo isso o tempo todo, de que tem que trazer o paciente para essa reflexão sobre ele mesmo, mas parece que está ficando mais claro isso, de que a minha função é fazer ele se pensar a partir da fala, do gesto, do riso, do olhar, para que ele pare ali e verifique o que é que aquilo ali realmente representa para ele, porque só ele pensando isso, que ele mesmo vai entender e se relacionar com essas questões. Perfeito. Que são objetos Uhum. que fazem ele ser ele, no caso, né? Perfeito. E ao fazer isso, o que você vai estar fazendo no fundo? Convocando o paciente a assumir a responsabilidade por ele, a exercer a liberdade de escolha, que seria o nosso grande objetivo. No fundo, o grande objetivo desse processo terapêutico, a maneira como a gente entende, é fazer com que o paciente assuma cada vez mais a sua autonomia e responsabilidade pelas suas escolhas, né? E perceber que tem possibilidades. E que tem possibilidades, que às vezes ele está tão magoado com ele mesmo, magoado no sentido de aquela dor de ser daquele jeito, é tão forte, é tão potente, que ele está preso àquilo, ele não consegue perceber que ele pode ser de outra maneira. Né? Eu acho a clínica muito poética, muito libertadora, é uma experiência muito potente, assim, muito potente. Então, além disso, esse primeiro movimento reflexivo carrega um segundo movimento, ou ipseidade. Qual seria o primeiro movimento reflexivo? Seria essa... A gente vai ter a reflexão impura, a pura e a impura, como eu falei para vocês. A gente vai ter a consciência reflexiva e a consciência refletida. Veja aqui, ó. O para si vai entrar em relação com o possível. Eu sou vítima. E ao fazer isso, a pessoa vai se materializar no mundo como tendo aquela condição de vítima, né? Então, a gente tem, nesse primeiro momento, ó, a irreflexão. O que seria a irreflexão? Por que é a irreflexão? Porque o para si está entrando em relação com um possível, com um objeto qualquer, mas ele não está se pensando. É a história. O paciente fala que é vítima, mas ele não está pensando sobre ele entrar em relação com o fato de ser vítima. Ele está pensando sobre a vítima, ele está pensando que é vítima. Então, nesse primeiro momento, a irreflexão é da consciência para com ela mesma. Porque aqui a consciência só está entrando em relação com o objeto. Lembrem lá do exemplo do buraco da fechadura. Eu estou curiando alguém pelo buraco da fechadura. O objeto da minha reflexão é o que está do lado de lá da fechadura. Eu, enquanto alguém que observa alguém pelo buraco da fechadura, não sou objeto para minha reflexão. Porque eu estou preocupado com o que está lá do lado da outra porta. No momento em que o outro chega, eu deixo de curiar alguém pelo buraco da fechadura porque eu me dou conta do meu comportamento. Nesse momento, o que acontece? Eu passo a ser, com o meu comportamento de observador, a ser objeto para minha reflexão. É um segundo momento, entendem? Então,
é o que a gente vai tentar fazer com o paciente. Ele vai estar imerso nesse movimento do para si, para com aquilo que ele acha que é, mas, num segundo momento, a gente vai pedir para ele se ver nessa condição. Seria a reflexão. E é aqui onde ele vai se revelar, nesse encontro do para si com o em si. Então, na ipseidade, o meu possível se reflete sobre a minha consciência e a determina como aquilo que ela é. A ipseidade representa um grau de natificação mais avançado que é a pura presença a si mesma do código pré-reflexivo. No sentido de que o possível que eu sou não é pura presença ao para si, mas reflexo refletidor, e sim presença ausente. Por que é presença ausente? Porque esse em si que eu sou, ele é resultado de todo esse processo que veio lá do para si, mas que eu não tenho consciência dele. No processo terapêutico, eu vou precisar construir essa consciência, essa reflexão. O para si é si mesmo, lá longe, né? Como eu falei para vocês, a consciência vai ser sempre consciência de alguma coisa que está lá na frente, nunca é aqui, nunca é imanente, sempre lá, fora do alcance, nas lonjuras das possibilidades. E esta livre necessidade de ser longe do que é, em forma de falta, constitui a ipseidade. Eu vou estar sempre perseguindo alguma coisa. Então, se eu estou sofrendo com alguma coisa que eu sou, no fundo, eu estou perseguindo essa coisa. Eu estou querendo ser essa coisa. Que eu estou fazendo-a pulsar em mim. É paradoxal isso. Porque algumas pessoas esbarram, às vezes, numa questão, mas eu não queria ser assim. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela diz que ela dramatiza as relações. Quando ela vê, ela já está fazendo o drama nas relações. E ela diz que não queria ser assim. Aí eu pergunto para ela, e por que você é? Que eu não consigo ser de outro jeito. Aí a gente vai remontar todas as situações que ela traz, na relação com o namorado, na relação com a mãe, na relação com o irmão. E no fundo, ela chega a uma conclusão. Eu sou assim porque eu me preocupo muito com a opinião do outro. Aí ela chega a algumas conclusões que a fazem ficar confusa, às vezes, porque parecem antagônicas, porque ela diz querer uma coisa e fazer outra. E a gente está nesse trabalho de tentar elucidar o porquê ela diz que quer uma coisa e faz outra. A minha suspeita é que ela ganha alguma coisa com isso, no fundo, no fundo. Quando ela faz da maneira que faz, ela se protege de alguma coisa, ela faz o drama, por exemplo, ela se protege de alguma coisa que ela tem medo, e ela ganha alguma coisa, mesmo dizendo que está fazendo uma coisa que ela não quer. Ela só não sabe ainda o que ela ganha, e não sou eu que vou dizer para ela o que ela ganha, porque eu também não sei, porque depende dela, e a gente vai descobrindo. No momento, eu acho, o momento do processo terapêutico dela agora está nesse passo, que é o que ela ganha em ser assim? Fazer drama na relação e por aí vai. E qual é o medo que sustenta isso? Então, e esta livre necessidade de ser longe do que é, em forma de uma falta, constitui a ipseidade, ou o segundo aspecto essencial da pessoa. É como definir a pessoa e como definir a pessoa com efeito, senão como livre relação com si mesmo, consigo mesmo. É isso, nós somos sempre uma relação conosco mesmo. A depender de como essa relação se estabelece, é que será o segredo. Chegamos no nada, né? A gente já deu uma pincelada sobre o que é o ser, o que é a consciência, o para si, o em si. Ainda a gente vai
voltar aí a alguns trechos do Ser e o Nada sobre o para si em si, mas vamos aqui seguir no nada. O que é o nada? Veja que eu coloquei o nada de um lado e o ser do outro, tá certo? Por quê? O ser é e o nada não é. Esse é o Sartre, ó, página 57. A introdução do ser e o nada. O Sartre começa dizendo isso. O ser é e o nada não é. Ok, Sartre, mas vamos lá. Significa que o ser é anterior ao nada e o fundamenta. Quando eu digo assim, eu sou isso, quando eu digo eu sou homem, eu estou trazendo a reboque uma série de negativas. Eu não sou várias outras coisas. Eu deixo de ser várias outras coisas. Eu torno nada várias outras coisas quando eu afirmo eu sou isso. Tá certo? Então, é por isso que o ser, ao se afirmar, ele traz à tona o nada. Ok? Então, o nada que não é, olha aí, ó, o nada que não é, só pode ter existência emprestada. Por que o nada só pode ter existência emprestada? Porque quando o ser diz eu sou isso, é que o nada surge. É do ser que tira seu ser. Ou seja, é do ser que o nada tira o seu ser. Seu nada de ser só se acha nos limites do ser. Não há não ser salvo na superfície do ser. Daniel, onde é que a gente vai chegar discutindo isso? Pense assim comigo, vamos pensar clinicamente. Se o paciente diz, eu sou vítima, ao afirmar ser vítima, ele está tornando nada todas as outras possibilidades de ser outra coisa. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele se elege, no sentido de que ele é um movimento para aquela condição de vítima. Mas ele poderia ser um movimento para a condição de algoz, para a condição, ou nenhuma coisa nem outra, qualquer outra terceira opção. Mas ele não faz isso. Quando ele, então, se elege como vítima, há todo um movimento de investimento na existência como vítima. Uma performance, um jeito de falar, um jeito de se colocar nas relações. A gente vai, no processo terapêutico, então, tentar revisitar toda essa performance, para que ele se perceba exercendo toda essa performance no mundo e encontre e se pergunte, mas por que eu não fiz de outra maneira? E ao se perguntar sobre o nada, ao abrir espaço para que o nada do que ele não é apareça, ele se pergunte, mas e por que eu não posso ser assim também? Por que eu só digo sim? Por que eu não posso dizer não? Né? Então, a característica da ipseidade, o self-state, é que o homem se acha sempre separado do que é, por toda a espessura de ser que ele não é. Por que o homem se acha separado do que ele é? Porque o que eu sou não está sempre lá na frente, é um movimento da minha consciência para aquilo que eu encontro lá na frente. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Entre o movimento inicial da consciência e alguma coisa que a consciência se torna, existe um tempo de constituição. Para o paciente se tornar uma vítima, existe todo um processo, não é do nada. Ele vai se tornando vítima. É nesse processo, esse processo que a gente vai precisar levar o paciente. Daniel, só uma questão. Pois não. Então, o nada é a não possibilidade. Não, não é que é a não possibilidade, é a não escolha daquela possibilidade, que me torna também, porque se eu, no momento que eu não escolho aquilo, eu também sou aquilo que eu não escolhi. Eu também sou. Eu não sei se eu estou viajando nessa história, mas, tipo assim, se eu tenho N possibilidades e eu opto por essas N possibilidades, é porque eu deixo essas outras aqui, o que me torna também isso. O não escolher é também uma escolha e também me torna.
Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. E O se ser e o nada é essa relação entre o que eu não escolhi e o que eu escolhi ser. Mas aqui no ser, eu também sou o nada. Porque eu não sou só aquilo que eu vejo. Porque eu não sou só aquilo. Perfeito. E por que entender isso é importante? Porque se o paciente estiver sofrendo com aquilo que ele é, em primeiro lugar, a gente entende que ele só é porque ele está escolhendo, ele poderia ser outra coisa. E se é assim, eu posso ajudá-lo, por exemplo, ajudá-lo no sentido de ofertar uma escuta para as outras possibilidades que ele tem. Ele não precisa ser daquele jeito. O lance do ganho, né? O lance do ganho eu também achei interessante. Que é tipo assim, para que eu tenha feito essa escolha, e aí entra o lance da má-fé, eu estou ganhando com isso, de alguma forma. Qual é o ganho de ser isso que eu escolhi? Perfeito. Esse ganho é o bom, é o ruim, é o que está lhe fazendo mal, enfim. É identificar esse ganho para que eu entenda por que eu fiz aquela escolha e tal, se eu tenho que mudar essa escolha ou não, enfim. O ganho, às vezes, pode ser só a inabilidade de eu prefiro isso do que ter que lidar com a angústia de não ter isso. O ganho, às vezes, se revela indiretamente nesse sentido, né? A pessoa não está objetivamente alcançando alguma coisa que ela queria, mas está no sentido de que, por exemplo, ela está se poupando de um desgaste maior, que ela talvez tenha a fantasia de que não vai dar conta, por exemplo. Por exemplo, uma paciente que prefere estar num nível de relação onde ela não tem o que ela quer, supostamente seria uma relação nutritiva, onde ela recebesse carinho, proteção, nanana, mas ela prefere essa relação do que ter que lidar com o medo de ficar sozinha, por exemplo. Então, ela está ganhando não ficar sozinha ao se manter naquela relação que a faz sofrer. Então, essa relação entre escolha e ganho, ganho nesse sentido, não ganho no sentido de ganhar algo, mas também de ganhar ou não ter que enfrentar aquilo que eu acho que eu não consigo, ela é muito factível, ela acontece rotineiramente na clínica. Às vezes Daniel, tipo assim, seguindo esse exemplo, a paciente, ela tem o ganho de não estar se sentindo sozinha. E o grande lance, eu acho, que ela entender que não estou querendo dizer, no caso, a paciente está querendo dizer que estar nessa posição de ter alguém é ruim. Porque, de repente, é o que realmente a satisfaz, que é o que ela quer. Mas isso está te fazendo sofrer mais do que não ter isso? Perfeito. Aonde é, né? E se ela não identifica isso, essa possibilidade de não viver isso, aí é onde entra a terapia. Fazer ela entender que existe... mais ou menos, estou entendendo. Porque há relações de sofrimentos e sofrimentos, né? A todo momento, na verdade, a nossa o Sartre diz assim, que viver é se equilibrar entre decisões e consequências. Nós estamos escolhendo escolhas e consequências. A gente está escolhendo sempre. E toda escolha traz consequências. Então, viver é tentar se equilibrar entre uma coisa ou outra. Se eu estou bem, eu estou lidando com uma consequência que, para mim, é sustentável. O grande lance, o pensamento terapêutico que a gente precisa ter, a compreensão terapêutica que a gente precisa ter será que essa pessoa não estaria mais organizada se ela estivesse lidando com um sofrimento diferente desse? Sofrimento, a gente vai ter sempre que lidar. A questão é, alguns sofrimentos nos desorganizam mais do que outros. Será que a questão desse paciente não é o fato de que ele escolheu lidar, mesmo sem se dar conta de que escolheu, ele escolheu lidar com um sofrimento que o desorganiza mais? Será que ele escolhendo, por exemplo, estar sozinho, no caso dessa paciente, estar sozinho, será que ela não estaria lidando com um sofrimento, ok, que era um sofrimento, estar sozinho, mas será que não era um sofrimento menos desorganizador do que, por exemplo, estar numa relação tóxica?
Se duvidar, ela ainda não se perguntou sobre isso, ela ainda não percebeu que ela tem essa possibilidade. Por quê? A consciência de que há o sofrimento, vai existir angústia, A ou B seja a possibilidade, mas qual a possibilidade que você consegue lidar melhor? Perfeito, que vai te deixar numa condição de existência mais organizada, né? Às vezes a pessoa ainda nem se deu conta de que, por exemplo, a escolha que ela está fazendo, que ela acha que não tem opção, está sendo feita em nome de um medo. O medo pressupõe sempre uma fantasia. O medo de ela acha que ficar sozinha vai ser a coisa mais desesperadora da vida e às vezes nem é. Às vezes está sozinho, sozinha, tem a ver com uma fantasia. Por exemplo, se duvidar, ela não consegue se imaginar fazendo algumas coisas sozinhas. Talvez isso para ela seria libertador, fazer algumas coisas sozinhas. Estar em casa sozinha, andar pelada em casa, de um lado para o outro, sozinha, sem ter. Entende? Então, ela ainda não provou, ela ainda não experimentou. A gente precisa ajudá-la a pensar nessas possibilidades. Claro, não trazendo possibilidades que não sejam possibilidades para a pessoa, porque eu também não vou tomar decisões pela pessoa. É a pessoa que precisa tomar decisões, né? Pois bem. Então, o nada se apresenta como aquilo pelo qual o mundo ganha seus contornos de mundo. Acho tão poético isso do Sartre, porque, na verdade, é assim mesmo. Como assim contornos do mundo? O que é um contorno? O contorno, ele dá forma à coisa, ele delimita a coisa, mas, ao mesmo tempo, ele encontra outras coisas. Vamos pensar no mapa aqui, aquela noção de fronteira de contato da gestalterapia, inclusive. Mas pense no mapa do Brasil, né? Quando eu identifico o Ceará, eu dou contornos ao Ceará, ao mesmo tempo eu aponto a existência de várias outras fronteiras que estão para além do Ceará, para além de Fortaleza. Vamos pensar a pessoa humana e as emoções, as vivências, como esses estados, esses contornos que a pessoa vai dando. Não é? Quando ela contorna uma coisa, quando ela delimita uma coisa, ela apresenta contornos outros que estão para além daquela delimitação que ela fez. Então, o nada, enquanto possibilidades, são essas outras regiões que estão para além da fronteira da pessoa. Então, para que haja negação do mundo, é necessário que o nada se dê, de alguma maneira. Então, só o ser pode se nadificar. Esse negativo, que é nada do ser, é conjuntamente poder nadificador, e conjuntamente poder nadificador é o nada. Quando o paciente, vamos pensar aqui em termos da clínica, né? Quando o paciente nadifica outras coisas, ao se tornar alguma coisa que ele está apegado, que ele acha que há aí uma revelação, não é, do poder dessas possibilidades. É por isso que a clínica existencialista também é uma clínica de possibilidades. A gente não pode perder as possibilidades possíveis de vista. Porque os possíveis são possíveis meus que estão em algum lugar que eu possa alcançar. Eu posso sair do Ceará, que é o lugar onde eu estou, fazendo uma metáfora aqui, né? Eu posso sair da posição do vítima, ser vítima, e me encontrar em outros lugares. A questão é, será que eu vou me permitir? Será que o paciente vai se permitir fazer isso? Quando eu estou na clínica, que eu digo para o paciente, né, eu faço o paciente pensar nessas outras possibilidades. Cabe, nesse atendimento, eu perguntar a ele, e qual o ganho que você tem nessa possibilidade que você está, né, essa que você escolheu? Qual o ganho nisso?
Cabe eu fazer esse Cabe. Se a gente pensa num ganho existencial, nunca num ganho, como é que eu diria, mercadológico, né? No sentido de, porque isso também pode ser arriscado, né? O prazer pelo prazer, simplesmente, mas o ganho existencial, o ganho, isso te torna mais você, isso te torna, você se sente mais confortável, isso te torna mais livre. Porque tem gente, por exemplo, que em nome do medo prefere abrir mão da sua liberdade, assim como tem liberdade de escolha que eu estou falando aqui, né? Que ninguém abre mão da liberdade, todo mundo é sempre livre, mas autonomia para escolhas. Enquanto tem outras pessoas que não abrem mão da sua autonomia de escolhas por relação alguma, sejam quais forem as relações. Então, a avaliação é sempre feita em nome do projeto de vida, do projeto de ser daquela pessoa. O que para ela é mais importante? Porque eu também não posso pesar as decisões do paciente a partir das minhas medidas. Por exemplo, as minhas medidas são outras. Mas eu tenho sempre que ter como referência as medidas daquela própria pessoa. Ela sustentaria uma vida onde ela, por exemplo, morasse sozinha? Talvez não. Talvez outra pessoa sustentaria, mas essa paciente não. Como é que eu sei disso? Ouvindo. Como é que você se pensa? O que você quer? Aí uma pergunta muito óbvia que o neurótico, ou seja, aquele que está em franco sofrimento, não consegue responder. Eu não sei, eu tenho uma paciente que está em 3 empregos, nenhum dos 3 são os empregos que ela quer. Ela tem um projeto que é dela, pessoal dela, que seria, na minha leitura, muito produtivo, mas ela não consegue tomar a decisão de sair dos 3 empregos. E ela tem as melhores justificativas, são justificativas legítimas. Mas até que ponto correr o risco não seria saudável? Mas aí eu posso fazer essa leitura para mim, por exemplo, que eu sou uma pessoa que sou propenso a correr riscos nesse sentido, de eu prefiro correr o risco de saber como vai ser do que ficar na zona de conforto. Mas para essa paciente, talvez ficar na zona de conforto seja mais organizador. E eu vou precisar acolher e ouvi-la a partir disso. O que você quer? Aí, quando eu devolvo essa pergunta para ela, ela ainda não sabe o que ela quer. Ela tem medo, mas ela não sabe o que ela quer. Ela tem medo. O nada está sempre em outro lugar, como essa possibilidade que pode ser alcançada. O nada é o ato pelo qual o ser coloca em questão o seu ser, claro, né? Porque se eu sou isso, mas eu penso noutra possibilidade, eu coloco isso em suspenso. Eu coloco isso na possibilidade de não ser mais, né? Precisamente a consciência é o para si, é a consciência que faz isso, é o para si que coloca a sua possibilidade em questão. E aí a gente chega na liberdade, que é uma outra dimensão fundamental para a gente compreender a pessoa. Mas eu queria parar por aqui, porque eu sei que são noções muito densas, e a gente já falou, então, hoje da consciência, da reflexão, da consciência reflexiva, reflexão pura e impura, do circuito de ipseidade e do nada. Eu vou encaminhar, e também do para si, né? Mas a gente vai voltar a ele depois, para si em si. Vamos ficar, então, na noção de liberdade. Eu vou encaminhar para vocês. Já fica a dica. Quem não tem o Ser e o Nada, dica aí para que tenha em algum momento, mas existe uma versão em PDF, que eu acho que a gente compartilhou no grupo. E eu vou pedir que vocês leiam o circuito de ipseidade. Seria o nada. Como é bem... Daniel, qual é a melhor tradução, hein? Qual a melhor editora? Eu prefiro essa da revista Vozes, né? Da editora Vozes, quer dizer.
Da voz, certo. A minha edição é a 20ª edição. Professor, se tiver em PDF, o senhor pode reenviar no grupo? Posso, vou reenviar no grupo. Ah, ótimo, obrigada. E aí como o circuito de ipseidade são apenas 3 páginas, eu vou pedir que vocês leiam também o Para si e o Ser dos Possíveis. Nessa edição é da página 147 a página 157. A tua edição é a 20ª o quê? É a 20ª. A 20ª, né? É. 20ª edição, tá. Página 147 a 157. É bem curtinho, mas como é um texto denso, talvez aí suscite várias dúvidas em você. E aí eu vou tentar localizar a versão em PDF. Se eu não conseguir, eu tento digitalizar essas páginas aqui e envio para vocês na sequência. O pessoal que vai ver o vídeo depois, também fica a dica aí de leitura e para envio de dúvidas. Mas,